Nosso primeiro encontro, a gente fez uma análise da primeira parte do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu expliquei um pouco da história do Dale Carnegie, um homem que nasceu numa área rural, tornou-se vendedor, aprimorou seus conhecimentos de relações humanas, estudou, palestrou e fez conexões com pessoas muito importantes nos Estados Unidos. Industriais, políticos, pessoas que fizeram a transformação do século passado. A partir disso, ele escreveu um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é a tradução das suas experiências mais ricas. Ele fez uma teoria e um roteiro de como você se tornar um orador melhor e um líder mais eficiente, um amigo melhor. No final das contas, como você se torna uma pessoa melhor. Bem, no primeiro vídeo eu fiz uma análise da primeira parte desse livro, como você deve lidar com as pessoas. A segunda parte é uma das que eu mais gosto. Ele te ensina como fazer com que as pessoas gostem de você. Como você pode se portar, se relacionar de maneira a fazer com que o outro tenha realmente um interesse e uma apreciação sincera por você. É o segundo passo da relação e da conexão com novas pessoas. Nessa parte do livro, o primeiro princípio é: torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. E ele traz um exemplo muito bacana e muito prático para a vida da gente. Se você pegar uma foto de família, muita gente na foto, e alguém te perguntar: o que você acha dessa foto? A primeira coisa que você faz é se localizar. Eu estou aqui. E você vai julgar a foto a partir da imagem que você faz de si. Se você sentir que você está bem na foto, a foto é ótima. Se você estiver mal, todos os outros podem estar bem. Mas por quê? Porque na prática todos nós somos verdadeiramente interessados em nós. É da natureza humana. Você olha primeiro para si. Talvez no segundo momento para os seus filhos, para os seus pais, mas primeiro para si. Isso é do ser humano. E você tem que entender que para se conectar com alguém, você tem que ter um interesse sincero por essa pessoa. Muita gente acha que demonstrar interesse é perguntar como está sua família, como é que estão seus filhos, como é que está o seu trabalho. Uma pergunta quase que retórica. Mas é muito mais do que isso. Se interessar é você se colocar à disposição da solução de algum problema, de alguma dor da outra pessoa. É você realmente abrir mão do seu tempo ou de algum benefício para servir ao outro. Essa é a melhor demonstração que você tem de interesse. E se você for realmente interessado no outro, esse outro fatalmente vai gostar de você. O princípio 2 é o mais fácil de colocar em prática, mas a gente tem uma dificuldade tremenda. Sorria. Por constrangimento, por timidez, muitas das vezes a gente chega em algum lugar de cara fechada. Mas o melhor cartão de visita, e você já ouviu isso muitas vezes na sua vida, é um belo sorriso. Um sorriso abre portas. Um sorriso quebra restrição. Se uma criança chegar para você com um sorriso no rosto, você vai retribuir esse sorriso. Tem um ditado que diz que uma pessoa que não sorri jamais deveria montar um comércio. Porque é muito ruim você chegar em algum lugar com a disposição de gastar o seu dinheiro, fruto do seu trabalho, do seu suor, e encontrar alguém de cara fechada. Você só vai comprar se for extremamente necessário, se não tiver outra alternativa. Porque se tiver, você vai buscar alguém que te receba com um sorriso no rosto. Se você quer um bom conselho, que é de graça, é barato para botar em prática, sempre chegue sorrindo. Qualquer lugar que você for, chegue com um sorriso no rosto. Para derrubar qualquer muro e construir uma boa ponte, um belo sorriso resolve o problema. Princípio 3. Esse é muito fácil de entender. Se você estiver na rua e alguém gritar o seu nome, você vai olhar para trás. Você vai buscar quem te chamou. Sabe por quê? Porque o som mais doce para o ouvido humano é o seu próprio nome. Essa é a palavra que você mais ouviu quando você nasceu. Desde que você nasceu. O que te faz parar em qualquer circunstância é alguém te chamando pelo nome. Mas por outro lado, se alguém te chama de amigão, ô brother, campeão, ei, psiu, você não se sente à vontade nem motivado a responder. Uma forma de criar uma conexão
em que a pessoa sente simpatia por você é guardar o nome das pessoas. É você demonstrar que você se lembra daquela pessoa, que aquele ser humano, aquele indivíduo ficou marcado na sua memória. E o nome é essa distinção, é a forma de você individualizar as pessoas. Jamais confunda o nome, jamais se esqueça do nome. E muita gente vai dizer, poxa, eu tenho uma dificuldade tremenda para guardar nomes. Mas existem técnicas para isso. Técnicas que são simples, não tem que fazer um curso para isso não. Conheceu alguém? Pega na mão dessa pessoa, olha no nome dela, repete o nome dela algumas vezes. Ô Bruno, muito prazer em te conhecer, Bruno. Bruno, você é um cara bacana. Poxa, eu realmente gostei de te conhecer. Bruno, eu espero que a gente volte a se encontrar em breve. Se você, olhando para aquela pessoa, repetir o seu nome algumas vezes e na sua memória, na sua biblioteca do seu cérebro, você associar aquele nome a alguma coisa que tenha conexão lógica para você, provavelmente você vai guardar o nome. Então, o Bruno se parece com alguém que você conhece da biblioteca. Se você associar o Bruno a um livro, provavelmente você vai conseguir se lembrar do Bruno. Mas esse exercício tem que ser feito por você, na sua mente, diariamente, para fazer absorção. Ninguém pode fazer isso por você. Na verdade, cada cérebro funciona de uma maneira e vai usar técnicas diferentes para absorver. Mas, sem dúvida, você repetir o nome, associá-lo a uma imagem e alguma memória sua vai facilitar e você não vai esquecer esse nome. Então, lembre-se, jamais esqueça o nome de uma pessoa com a qual você quer criar uma conexão e que você quer que goste de você. Bem, nós estamos falando aqui de uma parte do livro que trata justamente de como fazer as pessoas gostarem de você, como elas devem se interessar por você, quais são as atitudes que você pode colocar em prática que vão despertar naquela pessoa o gosto por você. Bem, nós estamos falando aqui agora de uma parte do livro que é justamente para fazer as pessoas se interessarem por você e gostarem de você. Quais são as atitudes, as posturas, as ações que você deve colocar em prática para fazer com que o outro tenha um real interesse e passe a gostar da sua pessoa? Bem, uma das coisas mais importantes numa conversa não é saber falar, mas principalmente saber ouvir. Todo mundo tem muita coisa para transbordar, para falar, para compartilhar. Ninguém sabe mais da sua vida do que você. Se você é interessado pela outra pessoa, você tem interesse em saber o que ela tem para te entregar. E aí você tem que emprestar o ouvido, de forma atenta, interessada, jamais interrompê-lo. Uma conversa chata é aquela em que você o tempo todo está esperando uma pausa na respiração do outro para falar alguma coisa. Já passou por isso? Você está numa conversa dinâmica com alguém e você sente que enquanto você fala, o outro está ali doido para te interromper porque ele quer trazer alguma coisa. Se ele quer te interromper, porque ele não está tão interessado no que você está entregando. Esse é o sentimento que eu fico. Por outro lado, se tem uma dica importante aqui, é justamente essa. Deixa a outra pessoa falar até ela acabar o assunto. Jamais interrompa. Demonstre-se interessado, olhe nos olhos. Tem uma técnica muito boa que é tente descobrir a cor dos olhos da outra pessoa. Se você estiver vendo um filme, geralmente você mira nos olhos da pessoa. E assim é com a gente aqui no nosso cotidiano também. Quer demonstrar interesse por alguém? Ouça atentamente, jamais interrompa e fite os seus olhos no do outro. Nosso exercício é fazer com que a outra pessoa goste da gente. Se nós queremos conquistar seu coração, a gente tem que começar pela mente. Aquela pessoa tem uma série de experiências na vida dela que definem quais são os seus gostos, suas áreas de interesse. Se você quer que ela goste de você, não vai adiantar você colocar na mesa os assuntos do seu interesse, que talvez não interessem a ela. Seria muito bom, o ideal, encontrar pontos de convergência, tratar de coisas que interessem aos dois, porque aí você vai falar com propriedade e com profundidade. Mas se você não tiver pontos de convergência e você souber que aquela pessoa é apaixonada por alguma pauta que não lhe interessa, pergunte. Demonstre interesse no assunto que a outra pessoa tem interesse. Seja interessado naquilo que é importante e caro para o outro. Demonstre a sua curiosidade, o seu interesse, por mais que nem seja ainda, mas se dê inclusive a oportunidade de se interessar pela essa pauta do outro. Se você fizer isso de uma forma sincera, deixar essa pessoa falar e falar e falar sobre coisas que são importantes para ela e que ela detém conhecimento, e se você souber ouvir, absorver, interagir,
você vai avançar nessa relação. Seja sinceramente interessado naquilo que é caro para o outro. Se você fizer uma análise, tudo aquilo que você faz na sua vida tem um objetivo: reconhecimento, ser apreciado por alguém ou por todos. Quando você vence um campeonato, você faz um gol bonito, você corre para a plateia, você corre para a arquibancada, você quer ver a reação das pessoas. Você não se satisfaz só com o seu gol. Quando você tem uma vitória na vida, você busca em volta as pessoas que reconhecem. Quando você compra um carro novo, você quer mostrar para alguém. Na verdade, o que a gente busca é sempre o reconhecimento. É nos tornarmos importantes para pessoas que são importantes para a gente. Um jogador de futebol que corre para a arquibancada é um cara que valoriza os torcedores do seu time. Você, quando compra um carro novo e procura sua esposa para mostrar os seus filhos, é porque você realmente se importa com a opinião deles. Você quer o reconhecimento. Você quer se sentir importante com aquela sua conquista. Nada mais justo do que nós reconhecermos a importância de cada pessoa. Todo mundo é muito bom em alguma coisa. E se você conseguir identificar a qualidade da pessoa, reconhecer de forma sincera, honesta, transparente, pública aquele valor, você conquista o coração dessa pessoa e ela vai gostar de você. Bem, nós falamos aqui de 6 princípios. São todos muito fáceis de colocar em prática. A gente iniciou o livro como você se relaciona com 3 princípios. E agora a gente falou de como fazer as pessoas gostarem da gente. São 6 princípios. Até agora são 9. Se você conseguir colocar os 9 em prática, você vai sentir uma mudança imensa na sua relação com as pessoas, na forma como as pessoas vão se portar na sua frente. Com certeza vão chegar mais sorridentes, vão demonstrar que gostam de estar na sua presença e essa relação vai ser uma evolução. Ainda temos mais 2 partes do livro com muitos princípios e que vão aprofundar essa relação. Até aqui nós tivemos 3 princípios de como nos relacionarmos com as pessoas, nós tivemos mais 6 de como fazer com que as pessoas gostem de você e daqui para frente nós temos mais 2 partes do livro com muitos princípios. Bem, coloque em prática o que você viu até agora. Faça um laboratório diário, exercite-se, faça com que as pessoas elas percebam a mudança na sua postura. E sem dúvida nenhuma vai ficar muito claro para você e para os outros que a cada dia você se torna uma pessoa diferente, mas muito melhor do que antes, que vai se comunicar melhor, que vai ouvir melhor, mas que também será ouvida melhor. Se você tiver ideias claras e conseguir apresentar essas ideias, as pessoas terão mais paciência para te ouvir e a partir daí você começa a evoluir na construção da relação. Lembrando que nós temos mais 2 partes do livro, muitos princípios e que até o final você vai se tornar um orador melhor, uma pessoa muito mais fácil de relacionamento, uma pessoa que as pessoas, os outros, vão querer estar perto de você e no final das contas, isso tudo se traduz em liderança. À medida que você mais bem que isto, que você apresenta suas ideias, as pessoas te ouvem, em que as pessoas de uma forma empolgada, elas se inspirem em você, a partir daí você se torna realmente um líder efetivo. A liderança é justamente isso, é fazer com que as pessoas elas saiam da sua postura, adotem aquela orientação que você sugeriu, não que impôs, mas que você sugeriu e através da inspiração você passou a impactar e transformar a vida dessas outras pessoas também. Bem, essa é a mágica do Dale Carnegie, que tanta gente segue, que tantos autores se inspiram e que muitos seguem literalmente o roteiro, né? Penso que a gente deve absorver, colocar em prática, fazer laboratórios diários, transformar esses conhecimentos para a nossa realidade pessoal e aí sim evoluir diariamente. Muita gente me pergunta se eu consigo fazer tudo. Óbvio que não. Esse é o desafio do ser humano. O Dale Carnegie ele nos mostra onde a gente erra, onde estão nossos vícios e nos diz como nós podemos fazer para evoluir. É óbvio que como seres humanos falhos, que erram o tempo todo, a gente tem que manter a determinação no propósito de errarmos menos, acertando mais. Ele nos dá o roteiro.